Olá, meu nome é Fagner, eu sou do grupo do 21, eu vim falar sobre o nosso projeto Tech Challenge. Desse grupo fazem parte eu, Fagner Tonon, Nicolas e Thaís Ferreira. Sobre esse projeto, né, foram solicitados para fazer algumas funcionalidades obrigatórias, autenticação, arquitetura e alguns requisitos. Eu vou estar passando um a um, estarei marcando conforme nós formos passando pelos itens. A funcionalidade obrigatória, nós estamos falando de cadastro de usuário, nós temos aqui identificação de cliente por nome e e-mail. Essa aqui é a nossa aplicação. Eu vou estar utilizando o Postman como ferramenta de exibição e para facilitar o cadastro, né? Vamos aqui na parte de cadastro de usuário, né? Eu vou adicionar aqui somente para teste um FIAP2 e um e-mail 2. E eu vou remover aqui o arroba só para a gente ver a questão da regra já conforme foi solicitado, né? Para a gente validar o e-mail. Vou executar. Então a gente pode ver que a senha, a gente não conseguiu cadastrar o usuário porque a gente tem uma senha inválida, porque a gente precisa ter todos esses critérios de senha, né? Precisa ser maiúsculo, tem que ter caracteres especiais, tem que ter número. Eu vou adicionar o arroba novamente, que agora se torna uma senha válida, e vamos testar. Ok, agora nosso usuário já foi cadastrado, então vou só marcar aqui. Identificação de cliente por nome, e-mail e senha. Aqui nós fizemos algo a mais, nós adicionamos uma regra, a regra aqui em referente à autorização de administrador já no cadastro. Nós fizemos isso só por facilidade e como é um projeto de teste, nós preferimos colocar aqui para poder apresentar de forma mais fácil. Também já mostramos aqui essa parte de e-mail e segurança de senha. Agora nós vamos à parte de implementação de autenticação via token. Com o nosso usuário cadastrado, agora eu posso estar fazendo a autenticação na aplicação. Vou alterar aqui FIAP2 e a senha é conforme nós colocamos anteriormente. Beleza, como a gente pode estar vendo aqui, nós retornamos um token em JWT com a autenticação desse usuário, né? Depois eu vou estar mostrando via código também, só para a gente ter uma referência melhor. Aqui nós temos dois níveis de autorização, né? São usuários que eles podem ter acesso à plataforma e o administrador, conforme nós mostramos aqui. O administrador, conforme já está cadastrado, então eu posso estar fazendo um cadastro de algum jogo. Então vamos estar fazendo um cadastro para poder testar. Vamos aqui cadastrar um outro jogo aqui. Beleza, vamos só verificar se foi salvo. Aqui a gente tem a lista de alguns jogos, né, que nós testamos antes. Vamos atualizar, então a gente dá para ver que foi atualizado para mais um jogo aqui. Vamos fazer um teste usando um cadastro de usuário comum. Vou colocar FIAP 3, somente para teste. Beleza, foi cadastrado, vamos autenticar. Agora então, se eu for cadastrar mais algum jogo, então aqui nós temos 403. Isso acontece porque a gente já está fazendo a validação de rota também, né? Como esse usuário ele não pode estar fazendo esse cadastro, então a gente não pode estar exibindo outra informação para ele. Beleza, então aqui a gente está passando por esses dois níveis, né? Agora vamos falar um pouquinho da parte de código. A aplicação, nós temos aqui, nós usamos o Entity Framework para fazer a parte de gravação no CRUD, no banco de dados. Se eu for
Em infraestrutura, nós temos aqui os nossos repositories, nós temos o nosso contexto, é, e nós temos aqui os migrations. Aqui no nosso contexto, onde a gente está fazendo a separação, está fazendo a descrição de cada entidade e fazendo o mapeamento, né? E fazendo a aplicação também do migration, né? Eu até deixei aqui separado, a gente pode ver que a gente tem uma tabela de histórico de migrations conforme nós temos na lista aqui, são os meus migrations que nós executamos. Beleza? Não utilizamos Mongo e nem Dapper nesse projeto. A criação de mínimo API, nós usamos aqui a nossa controller MVC, conforme mostramos ali no Swagger. Nós fizemos a implementação de middleware para tratamento de erros de log, como a gente pode ver aqui. Então, a cada chamada na nossa API, ele sempre vai fazer um invoke e vai estar verificando se não houve nenhum erro dentro do contexto para a gente poder fazer o tratamento, né? Qual é esse tratamento? Basicamente, nós identificamos aqui se é algum erro 500, né? E também fazemos a serialização dos dados que tiveram algum problema. A documentação do Swagger, ela se encontra logo que nós executamos, né? Nós podemos usar aqui, após a autenticação, adicionar o token para fazer a autorização dentro do próprio Swagger, onde podemos estar executando todo o projeto. Ele tem que ser feita autenticação, porque, por exemplo, se a gente fizer alguma consulta e não tiver registrado e autorizado, nós vamos ter um 401. Esse aqui é o nosso Swagger. Não utilizamos o GraphQL. Sobre qualidade de software, nós usamos o XUnit para poder fazer os testes unitários. Nós fizemos por enquanto somente o teste na camada de application do nosso service. Então, nós usamos o que? Um mock para não precisar, né, conectar no banco, porque aqui a ideia é testar a unidade, que seria out-service. Então, nós utilizamos mock, nós fazemos aqui a configuração e fazemos as validações de usuário quando ele é válido, quando ele não é válido e quando ele não está autorizado, né? Fizemos tantos testes para autenticação, para o nosso Game App Service, da mesma forma, nós criamos mock para os itens que implementam o Game App Service, e após isso nós fizemos aqui os testes para cada requerimento do código. Também fizemos aqui para o User App Service a parte de adicionar, verificar quando o e-mail existe. Isso é feito para cobrir toda a etapa de código. Ok? E nós utilizamos TDD nesse projeto. Sobre DDD, nós utilizamos aqui o Event Storytelling para mapear o fluxo. Eu vou estar mostrando aqui um exemplo, mas vai estar dentro da documentação. Então, antes de fazer o desenvolvimento de código, nós separamos aqui as entidades, né, que são o usuário, sistema, que são os atores, onde a gente tem um comando para registrar o usuário, validar primeiro se ele está válido ou não, e no fluxo feliz a gente tem um evento de registrar o usuário, enviar e-mail de confirmação enviado e agendar a expiração do token. Apesar desse fluxo ele ser um cenário feliz, ainda não temos o enviar a confirmação, ainda não era escopo, mas nós já deixamos já no nosso Event Storm já pronto. Fizemos tanto para criação do usuário, tanto para criação de jogos. O fluxo ele é praticamente o mesmo,
onde você cria o jogo, valida se o jogo está válido, cria o evento se o jogo está criado e faz a publicação no catálogo. E tanto para os dois, nós temos um ponto de atenção se caso o jogo estiver inválido. Ele dá uma mensagem de erro para o usuário. Essa é a nossa parte de domain, onde a gente tem aqui a parte do cenário do domain storytelling. Aqui a questão dos princípios de DDD. Nós fizemos essa separação em entidades, onde nós temos a entidade usuário, que é o usuário da aplicação, e é o usuário que também pode adquirir os jogos. Separamos também a parte de game, que é a parte de cadastro, a parte de cadastro de jogos, a entidade que indica quando você tem algum jogo que você pode adquirir. E temos o user game, que é onde você faz a vinculação entre as duas entidades, o usuário e o jogo. Como a gente está tratando com o DDD, todas as nossas entidades elas têm a validação interna, né? A ideia é a gente não deixar a criação de uma entidade inválida. Então a gente já valida no próprio construtor. Se caso tiver algum dado problemático, a entidade ela não vai nem existir. Ok? Essa é a apresentação do nosso projeto. Eu estarei gravando essa parte do vídeo e nós estaremos entregando junto com essa documentação. Ok? Muito obrigado.